Voltamos aqui com a segunda aula aqui, Propriedade Geral da Matéria, do livro de Química Básica Real 1, mais vendido na Amazon, certo? E agora estamos explicando, dando aula sobre ele. É um livro muito bom, cara, muito completo, com material de alto padrão, excelente. Bom, a propriedade geral da matéria são 8 as propriedades gerais, certo? Primeira propriedade geral, massa. Tá? A definição: massa é toda porção de matéria que pode ser quantificada mediante a análise da massa, que é medida em quilogramas, arrobas, libras ou outras medidas. Ou seja, eu posso ter uma quantidade de massa, 1 kg de massa, meio quilo, 300 gramas. Inércia, tá? Então, inércia, lá o Joseph, a inércia também é conhecida como a primeira lei de Isaac Newton, tá? A lei da inércia, que afirma que um corpo permanece em repouso ou movimento uniforme até que seja aplicada uma força resultante que não seja nula. Por exemplo, um jogo de bilhar. Vamos colocar uma sinuca, as botas estão todas paradas lá em cima, tá? E aí o cara vai, pega um taco e aplica uma força, né? Ela sai batendo uma na outra, fazendo um monte de reação, até que elas parem novamente, certo? Então, redirecionar a bola, então vai tirar a inércia, tá? Mover isso para cá. A força, até que a força dele acaba. Então, essa é a lei da inércia. O corpo está sempre em repouso, a não ser que você aplique uma força. Já no nosso corpo humano, a gente precisa de um monte de reação química para quebrar essa inércia. Vamos supor, estão dormindo, está com inércia no movimento físico, mas dentro do nosso corpo tem um monte de reação química que está acontecendo para que ele continue vivo e melhorando o que já está lá. Como falar sobre o corpo humano é muito complexo, envolve bioquímica, biologia, química, um monte de matéria, a gente vai ficar com a da sinuca mesmo, tá? As bolas de bilhar, que é mais prático o aprendizado. A terceira propriedade de matéria é a extensão, ou seja, tudo que tem extensão, ela tem um certo comprimento, dá para medir. Então toda matéria, por ter massa, ela tem extensão, ou seja, o próprio volume do corpo. E todo o corpo ocupa espaço no multiverso, no multiverso. Impenetrabilidade, a outra da propriedade geral, a quarta propriedade geral da matéria. Diz assim que a impenetrabilidade é a propriedade que afirma que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, cada corpo ocupa um próprio espaço. Por exemplo, um corpo humano você coloca ali no espaço, você colocar os dois no mesmo espaço, ele não vai ocupar os dois no mesmo espaço. Tá? Já em algo mais profundo, tipo assim, ó, corpo, alma e espírito, aí já são corpos visíveis e corpo invisível. O corpo humano, o visível, o corpo invisível. Aí pode ocupar o mesmo lugar no espaço, sim. Mas falando da maneira mais simplificada, a impenetrabilidade diz que os dois corpos físicos de um ser humano não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Ao mesmo tempo, ok? Duas bolas de bilhar não pode virar para o mesmo lugar no espaço, a não ser que elas sejam uma só em um volume maior, né? Então tem também a quinta, que é a compressibilidade. Eu posso comprimir isso aí. Então, ou seja, toda a matéria pode ser comprimida em porções menores sem alterar a composição. Algumas têm facilidade de comprimir, outras não, né? São difíceis de comprimir. Ou seja, você pode pegar uma esponja, lavar a prata, apertar ela, você comprimir. Ela vem uma bolinha, você solta, ela pode se descomprimir ou não, dependendo do tipo da esponja e da maleabilidade dela. Beleza. Só que se você pegar uma barra de ferro para diminuir, ela é possível diminuir. Se você colocar ela em uma alta temperatura, aquecer o máximo que der, depois começar a bater nela, ela vai se comprimir, sim. Só que aí depende de outros fatores físicos. Tipo, eu dependo de temperatura, alta temperatura, eu dependo da termodinâmica, eu dependo também de pancada para comprimir essa matéria de ferro, ok? Então é muito interessante saber que ela tem uma compressibilidade, ela pode ser comprimida, pode ser até às vezes expandida. Aí aqui diz assim, divisibilidade é a sexta propriedade da matéria. O mais interessante da divisibilidade da sexta propriedade da matéria é o seguinte, que quando se começou, deram o nome de átomo, que significa indivisível, né, em latim, indivisível. Só que aí agora ele já tem a propriedade da divisibilidade, ou seja, ó, toda matéria também pode ser dividida, tá, em porções menores, sem alterar a composição
Inclusive os átomos dá para dividir em partículas ainda menores, por exemplo, prótons, elétrons e nêutrons. Então, estou dividindo os átomos em prótons, elétrons e nêutrons, estou fazendo subdivisões dele, onde vai ficar uma partícula menor. O interessante é o seguinte, quando se criou o nome átomo, esse átomo, o significado da palavra é indivisível. Com o tempo e várias composições de vários cientistas, químico, físico, eles viram que dava para dividir o átomo. Tá? Aqui um exemplo, prótons, elétrons e nêutrons. Então, o que foi interessante? O nome não mudou por quê? Porque resolveram, né, a Academia de Ciências deles lá, resolveram não mudar o nome, né, de átomo. Né? Mas dá para dividir sim, tem a divisibilidade. Tá? Aí a sétima propriedade da matéria é a elasticidade. Ou seja, todo o corpo pode retomar a forma inicial no momento, tá, de dispensão de forças aplicadas nele. E da mesma maneira é possível exercer uma força capaz de estender o tamanho. Por exemplo, temos uma bola de papel, né, amassada, e ela depois nós desamassamos ela até retornar à mesma forma. Ela irá ter algumas dificuldades, mas nela a forma, para conter a forma anterior. Tá, a elasticidade é o seguinte, a elasticidade é que ela pode você pode amassar o papel inteiro, depois você pode desamassar ele. Você vai depois precisar passar um ferro quente nele para ele voltar ao estado normal, mas ele vai voltar. Então a matéria ela tem essa questão da elasticidade, ok? E por último, e mais interessante, a descontinuidade, que é a propriedade de matéria oitava. A descontinuidade ela diz o seguinte, mas que no princípio pode até parecer estranho, mas toda matéria, na essência, ela é descontínua. A matéria é formada por átomos e moléculas e nós conseguimos observar através do átomo de maneira microscópica, ou seja, as partículas que formam a matéria têm um pequeníssimo espaço entre elas. Daí representa a descontinuidade da matéria, ou seja, elas não são inteiramente ligadas umas nas outras, a ponto de não ter espaço entre elas. Ou seja, elas têm espaço entre elas e por essa questão os cientistas observaram que ela poderia ter o que chamamos de descontinuidade, né? Porque elas não são totalmente ligadas como uma molécula, né? Uma molécula da água, por exemplo. Né? Ela tem uma certa descontinuidade dentro dela e isso torna ela maleável para poder se transformar ou mudar de estado, né? Sólido, líquido, gasoso. Estado físico da matéria. Tá? Essa aqui já seria a terceira aula, vamos dar continuidade aqui. Ó, no nosso planeta, no nosso globo terrestre, de maneira natural, a água é uma molécula composta por H2ON, tá? Também tem nitrogênio, tá bom? Dois elétrons de hidrogênio, e um elétron de oxigênio. É encontrada em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Para que aconteça a transformação na mudança de estado físico desta molécula e matéria, é necessário temperatura e pressão, ou seja, eu preciso mudar a temperatura para que ela mude de sólido para físico, de físico para líquido, de líquido para gasoso, e também tem que ter uma certa pressão, né, atmosférica sobre ela. A definição de temperatura, ó, muito interessante saber isso, vai trabalhar com isso direto, termodinâmico, um monte de matéria vai trabalhar com calor. Ó, a temperatura é uma grandeza física escalar, que ela tem uma escala, responsável por medir o estado térmico de uma substância ou sistema, substância ou um sistema. Um sistema pode trabalhar sob temperatura para gerar produto, ou seja, mede o grau de agitação das moléculas em um corpo. Então, dentro de uma molécula, ela vai medir o grau de agitação. Aqui tem falando sobre a escala, as escalas de medidas de temperatura são kelvins, graus Celsius ou graus Fahrenheit. Essas são as escalas mais conhecidas, mais trabalhadas. Só tem uma outra escala de medida também mais à frente. Aí a gente tem também a definição de pressão. Por que a importância de definição? Porque a partir daí, quando você trabalha com química e física, você tem que saber disso. Então, é por isso que é química básica real, porque a realidade é que tem que aprender sobre isso aqui. Ó, a pressão
é uma grandeza física escalar que representa quantitativamente o valor de uma força, ou seja, quantitativamente a quantidade, né, e o valor da força aplicada, né, ou seja, aplicada em uma determinada área de distribuição. Então tem uma área que vai ser distribuída aquela força. O que é mais usado? As escalas de medida da pressão são a Pascal, PA, atmosférica, ATM. Então, quando for trabalhar com cálculo químico e físico, você vai usar muito Pascal e ATM. Pascal e ATM são unidade de medida. Mais para frente é que vai começar a trabalhar com isso aí. As características específicas da matéria, tá? Então, a característica eu tenho aqui, ó, sólido, tá? No sólido, as substâncias possuem uma forma definida e ocupam volume definido. As moléculas estão bem organizadas e a forma de coesão entre elas são maior do que a força de repulsão. Ou seja, a força que as une, que a coesão, são maior que a força que repele, repulsão. Aí a gente vem para agora para o coesão-repulsão, líquido. Tá? Coesão é maior que a repulsão aqui. Coesão maior que a repulsão. Agora o estado líquido diz o seguinte: neste estado físico da molécula, ela ocupa um volume específico, sendo que a forma pode variar quando pomos a água em recipientes diferentes. Ela torna a forma dos recipientes, mas o volume pode variar de acordo com a quantidade. O estado líquido, as forças de coesão e a repulsão entre as partículas de substâncias estão na mesma intensidade. Então, ou seja, aqui ó, coesão igual a repulsão. Então estão na mesma intensidade no estado líquido, que a gente contra a água no maior estado, maior intensidade. Agora aqui, ó, estado gasoso. Neste estado físico da matéria e molécula, as partículas de vapor da água H2ON passam a estar em uma intensidade de agitação grande e a substância não possui uma forma definida e nem volume definido. Ou seja, se não tiver um recipiente, eles dispersam-se pela atmosfera, mas havendo um recipiente, elas adequam-se à forma e o volume do recipiente, no qual são armazenados. Neste estado gasoso, as forças de coesão são baixíssimas e aumentam a facilidade do movimento das partículas. Ok? Ó, a coesão do estado gasoso é menor que a repulsão. Tá? A repulsão é maior, a coesão é menor. A definição de matéria, essa definição de matéria aqui é para fechar. Toda a matéria é formada por átomos e quando aumenta a temperatura e a pressão, há uma mudança da movimentação dos átomos. Quando aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas em uma substância, podendo haver as mudanças de estado físico dependendo do grau de temperatura e pressão. Okay? Então, mudanças de estado físico da matéria. Exemplo, água, H2ON. Fusão. O que é uma fusão? A fusão é a transformação da matéria do estado físico sólido para o estado físico líquido. Um exemplo, quando a gente descongela alimentos através do derretimento dos gelos do hemisfério sul e norte, derretimento de uma pedra de gelo do congelador. Isso aí é uma fusão, a gente está fundindo ele. A temperatura da fusão ou ponto de fusão, ele diz assim, cada substância tem um próprio ponto de fusão específico. O ponto de fusão da água H2ON acontece aos 0 graus. Aos 0 graus Celsius, se a água estiver a uma temperatura negativa de menos 3 graus Celsius, com certeza ela estará no estado sólido, ela vai virar uma pedra. Mas quando a temperatura ambiente estiver em 20 graus Celsius, a água estará no estado líquido, ou seja, a temperatura influi para que a gente usa a água porque a água é o padrão universal, a água é um solvente universal e a água é o item mais antigo no mundo que é de sobrevivência. Tá? A vaporização é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ela está no estado líquido e ela começa a virar vapor. Então, quando nós aquecemos a água no estado líquido, a uma temperatura igual ou maior de 100 graus Celsius, tá? Igual ou maior que 100 graus Celsius, nós iremos observar os vapores da água que são
processo de vaporização. Tá? Ó, 3 tipos principais de vaporização. Ebulição. A ebulição é quando a água inicia a borbulhar, mas geralmente utiliza esta água para chá, café, etc. Vaporização acontece quando a mudança do estado ocorre de maneira lenta a uma temperatura ambiente. Este período de vaporização é utilizado nas salinas para extrair o sal de cozinha NaCl, mas é utilizado no processo de destilação da água ou do álcool. A calefação, também falando sobre é um estado da água que acontece de maneira rápida, passando do estado líquido diretamente para o estado gasoso ou de maneira instantânea. Quer ver? Ó? Um exemplo, quando a panela está bem aquecida no fogo e joga-se um pouco de água dentro dela, esta água evapora instantaneamente naquele exato momento. Isso aí é chamado de calefação. Tá? Calefação. Às vezes você joga até óleo mesmo. A frigideira está lá sem óleo, você jogou, ela está tão quente que quando ela bate ali, aquele óleo evapora de imediato. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, certo? Nesta temperatura a água passa do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Ela muda o estado físico dela. Tá. A gente vai parar por aqui e depois na próxima aula nós continuamos com mais assunto interessante. Tá? Todos esses livros aqui, desse material que eu estou divulgando, ele está à venda na Amazon. Tem um e-book, tem um livro físico capa comum, tem um livro capa dura. Então o meio de você ajudar o nosso canal é entrar na Amazon, .com.br, digitar na busca Jean, J-E-A-N, espaço Cavalcante e comprar o livro. Tá? Comprando o livro lá você está ajudando o canal. E se inscreva no nosso canal. Tá? Meu muito obrigado.